Bem, boa noite. Boa noite. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre design simples do livro Extreme Program. Tem esse livro aqui na biblioteca em português, escrito pelo Vinícius Teles. E aí eu estava lendo esse livro hoje mesmo e resolvi compartilhar algumas coisas com vocês. Para quem não está familiarizado com o XP, XP ele é um conjunto de práticas, de valores, de princípios que nos ajudam a agregar valor ao cliente, ajuda a atingir o nosso objetivo, que é agregar valor ao cliente, fazer o nosso cliente feliz, ajuda no processo de desenvolvimento de software e algumas coisas assim. Então, na engenharia de software, a gente costuma ouvir o seguinte, que o custo de corrigir um problema em um software, ele cresce exponencialmente ao longo do tempo. Significa que se você resolver um problema no momento de análise, esse problema poderia custar para você $1. Se você for resolver esse problema em produção, dependendo do tempo que isso levou para ser resolvido, isso pode custar milhões de dólares. Porque você tem algumas coisas que a gente não consegue pontuar, que a gente não consegue contar hoje, mas tem a insatisfação do cliente, tem o prejuízo que ele vai levar, de repente não tem uma funcionalidade, tem uma série de coisas e existe um cálculo aí que diz que vai custar milhões de dólares, certo? Acreditem em mim. E no design tradicional, a gente tem todos esses processos, né? Tem a etapa do requisito, a análise, o design, a implementação, o teste, até chegar em produção. Então, geralmente, um software ele vai levar aí, às vezes até 1 ano para chegar em produção. E aí, o único momento em que nós temos contato com o cliente é no momento que nós estamos fazendo o levantamento de requisitos. E aí, depois, 1 ano depois, a gente chega para ele e fala, olha, fizemos aqui o que você queria. E aí o cara vai falar assim, poxa, mas não era bem isso que eu queria, 1 ano depois. Só que olha o tempo que você já teve, né, o trabalho que você já teve e tal, para você poder tomar uma decisão. E aí Kent Beck ele falou o seguinte, que infelizmente a única coisa constante em um projeto é a mudança. Porque os requisitos mudam, o design muda, a tecnologia muda, a equipe muda, os membros de uma equipe também muda. Então a única coisa que você sabe quando você vai começar um projeto é que vai ter mudança. É a única coisa que você sabe. E o problema não está na mudança em si, certo? Porque ela vai acontecer de qualquer jeito, não tem como evitar que haja mudança. Mas sim na incapacidade de lidar quando ela chegar. Tá? Então, geralmente, quando a gente faz o processo de contratação aqui, a gente faz uma perguntinha, né, chave, dizendo assim, o que você acha da mudança? Aí todo mundo fala, mudança é uma coisa boa, mudança é legal, mudança precisa existir. Só que quando a mudança acontece, geralmente a gente fala, caramba, mas o cara quer mudar, combinamos isso daqui, agora o cara quer mudar. Mas a mudança ela vai acontecer e tem que ser vista realmente como uma coisa boa. E no XP, como é que a gente trata esse tipo de coisa? O XP, como a gente tem feedback mais constante, porque a gente faz entregas menores, a gente tem a redução do nosso bug, o custo, na verdade, do bug, ele diminui até chegar a um ponto que ele fica linear. Então, geralmente ele começa lá embaixo, ou seja, se eu conseguir resolver um problema no momento de análise, vai custar pouquinho. Se isso aí for para produção, vai custar um pouco mais. Mas não tanto quanto o do design tradicional. Por quê? Porque eu estou tendo feedback constante. Então, se eu tiver um problema agora, eu fiz uma tarefa agora, daqui 1 semana eu vou ter o feedback. Então, o tempo é curto. Né? O tempo para eu poder tomar uma ação é bem menor do que o tempo do design tradicional. Só que assim, vamos pensar uma coisa, qual que é a nossa missão? Né? A nossa missão não é agregar valor ao cliente? Esse aqui, inclusive, é a base assim, do ágil, né? Agregar valor ao cliente. Então, nós devemos fazer apenas o necessário para atingir essa missão, certo? Inclusive, no nosso manual de sobrevivência, o nosso primeiro princípio diz o quê? Que nós temos que fazer a coisa certa, da forma certa, mais simples e rápido possível, certo? Então no XP não se faz trabalho especulativo, tá? Então quando uma equipe começa a fazer um tipo de trabalho onde ela começa a falar, mas talvez, não vamos colocar isso aqui porque isso aqui é legal, pode ser que depois o cara precise, pode ser que isso seja útil, pode ser, ou não, talvez o cara desse jeito aqui, não, o outro fala, não, mas talvez, eu acho que é isso que ele quer. Então significa que a gente não sabe o que precisa ser feito. Significa que a gente vai ter retrabalho, então a gente tem que voltar para a análise, a gente tem que entender o que o cliente precisa e fazer apenas o que o cliente precisa. Por quê?
Por que a equipe tem que implementar apenas a solução mais simples possível? Porque ela tem que se preocupar com os problemas de hoje e deixar os problemas do futuro para o futuro. Se no futuro o cara precisar daquilo, o cliente precisar daquilo, a gente vai fazer. Mas eu não tenho que me preocupar com isso agora, porque eu já tenho uma série de problemas para me preocupar agora. E às vezes, eu fazendo alguma coisa que foi especulada, que eu não tenho certeza, isso pode ser que não seja materializada, essa necessidade pode não ser materializada, e eu vou estar jogando dinheiro no lixo. Porque você imagina que eu tenho que fazer uma funcionalidade, e eu sei que a necessidade do cliente é fazer uma funcionalidade X. Só que eu penso, não, mas eu já vou fazer um negócio aqui, que se ele pensar lá na frente, vai resolver, fazer um negócio genérico. Só que para fazer esse negócio genérico, eu vou levar 2 vezes mais o tempo que eu iria levar. Fazendo isso, pode ser que o cliente nunca precise daquilo e eu joguei dinheiro fora. Eu gastei o dobro, né, de dinheiro que eu precisaria para poder fazer aquilo e não vai servir para nada, porque o cliente não precisava daquilo. Além do que a gente demora também para ter o feedback, porque se você levar uma semana, se você tem uma semana para ter o feedback, agora você vai ter 2 semanas, vai demorar 2 semanas para receber o feedback. E pode ser que você volte para o problema original, que é demorar para ter o feedback, e quando você for entregar para o cara fala, não era isso. Então você gastou mais dinheiro, e ainda vai demorar mais tempo para resolver. Aí você vai ter que fazer a adaptação, e aí na hora de fazer a adaptação você já fez um monte de coisa, você acaba perdendo um monte de trabalho que você fez, a equipe fica desmotivada, e enfim, e isso não é bom. Então, se a gente fazer design simples, a gente atende aqui alguns valores do XP. O primeiro valor do XP é a comunicação, porque um design simples, ele comunica a intenção de forma simples. Porque é fácil de compreender, certo? Um design simples é aquele que todo mundo compreende de maneira fácil. Se fica muito difícil, se você olha para o design e a equipe não consegue saber onde começa, onde termina as coisas, se não está claro o que tem que fazer, então a gente já quebrou o primeiro valor aqui, que é a comunicação. E aí o design está muito complexo, a gente precisa planejar de novo. A simplicidade, né? Um design simples, ele torna o software mais leve e mais fácil de ser alterado a qualquer momento, visto que ele é mais fácil de ser compreendido. Então, significa que se ele é mais fácil de ser compreendido, quando precisar alterar, eu vou conseguir alterar com uma velocidade maior. Se ele é muito difícil, se ele é muito complexo, toda alteração é um risco grande de causar um bug. Porque se eu olho para aquilo, eu fico com dúvida, caramba, será que... Se eu mexer aqui, sabe, parece aquele vespeiro, que você tem medo de colocar a mão e de repente sai um monte de coisa que você não sabia que existia ali dentro. Então, você está quebrando a simplicidade. E também o feedback, né, que é o terceiro valor XP. Porque criando um design simples, a equipe ela é capaz de avançar de forma mais rápida, de forma ágil, e obter o feedback do cliente mais rápido e aí conseguir reagir à mudança. Tá? A coragem, porque a equipe que trabalha com design simples, até o ponto, né, que ela resolve o problema do cliente, ela deixa os problemas do futuro para o futuro. E aí, claro, é preciso que a gente tenha coragem, é necessário que tenha coragem para confiar na equipe, acreditar que ela é capaz de reagir à mudança quando ela acontecer, tá? E é isso. Então, eu queria, na verdade, só falar isso para vocês, porque eu acho importante a gente manter sempre em mente, né, esse princípio que a gente tem na nossa cultura, de agregar valor ao cliente, e a gente tem que fazer apenas o que é necessário para que a gente consiga cumprir esses valores aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, muito obrigado. Designe. Tá vendo? Designe simples. Tá certo, agora tá certo, ó, essa bexiga.